Você já imaginou um lugar construído exclusivamente para ser impossível de escapar? Um local tão implacável, tão friamente calculado, que qualquer pensamento de fuga soaria como delírio? Pois esse lugar existiu e o nome dele era Alcatraz. No auge da repressão ao crime nos Estados Unidos, especialmente durante os anos 1930, o governo precisava de uma resposta dura contra criminosos perigosos e reincidentes, que zombavam do sistema e escapavam das prisões como se fossem hotéis. Foi nesse contexto que a prisão de Alcatraz foi reformulada e se tornou aquilo que muitos chamaram de o fim da linha para qualquer condenado. Se você era enviado para lá, era porque não havia mais esperança de ressocialização, só de isolamento absoluto. Localizada numa ilha rochosa, bem no meio da Baía de São Francisco, Alcatraz era literalmente cercada por águas geladas, com fortes correntes marítimas e clima instável. Uma fuga a nado era quase um suicídio e por terra, esqueça, não havia pontes e a segurança era impiedosa. A estrutura da prisão foi pensada para intimidar. Grades reforçadas com aço maciço, celas estreitas e austeras, torre de vigilância armada em todos os cantos, guardas treinados para atirar sem hesitar. E se você acha que isso já soa como um inferno, saiba que ainda existiam revisões rigorosas e constantes, até 12 por dia. Os prisioneiros praticamente não respiravam sem serem observados. E os presos? Alcatraz não era para ladrãozinhos de esquina, era o lar dos mais perigosos, dos mais infames. Gente como Al Capone, o lendário chefão do crime organizado de Chicago, ou George McKinnon Kelly, um gangster conhecido por se envolver em sequestros e tiroteios em plena luz do dia. Até mesmo figuras enigmáticas como o Homem-Pássaro de Alcatraz, que ficou famoso por criar pássaros enquanto vivia encarcerado, habitaram suas celas. A proposta era clara: ninguém entra por vontade própria e ninguém sai por vontade própria. E galera, meu nome é Vitor Gabriel, esse é o canal É Sério Isso e desde já eu quero pedir o like, a inscrição de vocês e também o compartilhamento com amigos, com familiares, com colegas, enfim, com todo mundo aí, porque ajuda muito a gente mesmo, de verdade. E desde já eu também quero perguntar, vocês acham que conseguiriam escapar da prisão de Alcatraz? Difícil, hein? Mas enfim, bora pro vídeo porque hoje promete, e promete muito. Apesar de toda essa blindagem, o sistema não era invencível. Ao longo de seus quase 30 anos de funcionamento como prisão federal, 36 homens tentaram fugir em 14 ocasiões diferentes. A maioria foi recapturada, alguns morreram afogados ou baleados, e muitos tiveram um destino sombrio que jamais foi completamente esclarecido. Mas entre todos esses casos, houve uma única fuga que se destacou. Um plano que desafiou a lógica, que exigiu paciência, inteligência e, acima de tudo, uma coragem quase suicida. 3 homens desapareceram de Alcatraz em uma noite de 1962. E até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu com eles. Eles não foram capturados, não foram encontrados mortos, não deixaram pistas conclusivas, apenas desapareceram. Os fugitivos! Quem eram os homens que ousaram desafiar o impossível? Quem teve a audácia de olhar para os portões de Alcatraz, aquela fortaleza de concreto, grades e mar revolto, e pensar: sim, eu posso sair daqui? Tudo começa com Frank Morris, um nome que talvez não diga muito à primeira vista, mas que logo vai se tornar central nessa história. Frank chegou a Alcatraz em janeiro de 1960, com um histórico criminoso que ia muito além do comum. Ele havia sido condenado por assalto a banco, arrombamento e diversas outras infrações, mas o que mais chamava a atenção em seu currículo era uma característica rara: ele era um fugitivo profissional. Já havia escapado ou tentado escapar de diversas prisões pelo país, nada o mantinha preso por muito tempo, até Alcatraz. Só que Morris não era apenas determinado, ele era inteligente. Seu QI era estimado em torno de 133, acima da média. Não estamos falando de um criminoso impulsivo, mas de um estrategista, alguém que observava, calculava e executava com precisão. Mais tarde, naquele mesmo ano, John Englund também seria enviado para Alcatraz. E não muito tempo depois, em 1961, seu irmão Clarence Englund se juntaria a eles. Os três já se conheciam, tinham cruzado caminhos em outras prisões, isso criava um fator importante para o que viria a seguir: confiança. Entre criminosos condenados, confiança é uma moeda rara, mas eles a tinham. O destino fez questão de facilitar um pouco mais. Os três foram designados para celas vizinhas. Isso pode parecer aleatório, mas foi esse o elemento-chave que permitiu que um plano começasse a ganhar forma. Frank Morris, com seu perfil de liderança natural e seu cérebro afiado, logo se colocou à frente do grupo. Não demorou para que começassem a conversar, estudar o ambiente, principalmente a sonhar. E havia ainda um quarto homem envolvido: Allen West.
outro detento com passagens por diversas prisões e que, à sua maneira, também contribuiu para o plano. Ele não ficou tão conhecido quanto os outros três, por um motivo que você logo vai entender, mas sua participação foi decisiva nos bastidores dessa tentativa de fuga. O mais impressionante é que, em meio a uma prisão com vigilância constante, inspeções diárias e regras rígidas, esses 4 homens conseguiram por meses arquitetar um plano complexo, minucioso e absurdamente audacioso. Eles não estavam apenas querendo escapar, eles estavam querendo fazer a fuga mais engenhosa da história penal dos Estados Unidos. Eles tinham o líder, tinham um grupo certo, tinham motivação e a partir daí começariam a reunir os recursos. Mas como escapar de um lugar que dizia ser a prova de fuga? Como cavar esperança onde só havia aço e concreto? Ausente! 12 de junho de 1962. Mais um amanhecer comum na prisão mais segura da América. O som metálico das portas abrindo ecoava pelos corredores de Alcatraz como um ritual imutável. Os guardas percorriam os blocos, fazendo a verificação rotineira dos presos, uma tarefa repetitiva, burocrática, automática. Mas naquele dia, a rotina acabou ali mesmo. Quando os guardas passaram pelas celas de Frank Morris, John Angley, Clarice Angley, algo imediatamente chamou a atenção. A princípio, nada parecia errado. Os homens pareciam estar dormindo tranquilamente em suas camas, cobertos até a altura da cabeça, mas ao se aproximarem, perceberam algo estranho. A primeira reação foi o choque, a segunda foi o terror. As pessoas deitadas nas camas não eram pessoas, eram bonecos. Bonecos meticulosamente construídos. As cabeças eram feitas de gesso modelado, pintadas com tinta cor de pele e adornadas com cabelo humano de verdade. Muito provavelmente recolhido da barbearia da prisão. A intenção era clara: enganar os guardas durante as rondas noturnas e, surpreendentemente, funcionou. Eles haviam conseguido. Sumiram! A notícia se espalhou como um incêndio. Os alarmes soaram, a prisão inteira foi lacrada e uma das maiores operações de busca da história penitenciária dos Estados Unidos foi iniciada. O FBI, a Guarda Costeira, a polícia local e até o exército foram acionados. Helicópteros sobrevoaram a Bahia, botes percorreram as águas, cães farejadores foram usados, mas não havia nenhum sinal dos 3 homens. A fuga não era mais uma hipótese, era um fato. Frank Morris e os irmãos Angley estavam oficialmente ausentes. Mas a grande pergunta permanecia: como eles conseguiram fazer isso debaixo do nariz dos guardas, em uma prisão onde cada segundo era monitorado, cada passo era observado e cada tentativa de escape era considerada suicídio? E mais, será que eles realmente conseguiram sair da ilha ou estavam mortos, arrastados pelas correntes traiçoeiras da Baía de São Francisco? Esse foi o ponto de ruptura, um momento em que Alcatraz, a prisão supostamente infalível, foi desafiada com sucesso, e a partir daí as investigações começaram a revelar um plano de fuga que parece ter saído de um filme. Reunindo as pistas. A fuga estava feita, o caos já havia se instaurado em Alcatraz, mas agora vinha a parte mais difícil. Entender como aquilo foi possível e para onde os fugitivos poderiam ter ido. Assim que os guardas perceberam que haviam sido enganados e que os homens haviam desaparecido de verdade, o FBI foi imediatamente acionado. E o que aconteceu a seguir foi uma verdadeira força-tarefa, de nível nacional. O escritório do FBI em São Francisco foi o primeiro a ser mobilizado. Eles começaram a trabalhar em várias frentes ao mesmo tempo. Primeiro enviaram alertas e informações detalhadas sobre os fugitivos para os escritórios do FBI espalhados por todo o país. A intenção era clara: verificar se havia qualquer registro de atividades suspeitas relacionadas a eles, ou até mesmo possíveis aparições, tentativas de contato ou padrões anteriores de fuga que pudessem ajudar a prever os próximos passos do trio. Paralelamente, os investigadores começaram a entrevistar os parentes e os conhecidos dos 3 fugitivos. Tentaram descobrir qualquer sinal de comunicação prévia, planos antigos ou até mensagens cifradas que pudessem ter passado despercebidas. Nada era descartado. Foi nesse contexto que começaram a surgir as primeiras pistas físicas. E é aí que o caso começa a ganhar contornos ainda mais intrigantes. 2 dias após a fuga, algo inesperado apareceu nas águas da Bahia. Um pacote de cartas lacrado em borracha, aparentemente relacionado aos 3 homens, foi recuperado flutuando. Pouco depois, fragmentos de madeira semelhantes a remos artesanais, bem como pedaços de câmaras de ar de borracha também foram encontrados. E mais tarde, um colete salva-vidas caseiro, feito com materiais improvisados, apareceu na praia de Cronkite, uma região litorânea ao norte de São Francisco. Esses itens não deixavam dúvidas. Eles haviam planejado não apenas escapar das celas, mas da própria ilha.
Tinham construído um bote rudimentar, possivelmente feito de capas de chuva roubadas ao longo de meses, criado remos improvisados e até coletes salva-vidas com materiais que recolheram de forma silenciosa e cuidadosa dentro da prisão. Mas apesar de todas essas pistas, nenhum corpo foi encontrado, nenhum avistamento confirmado, nenhuma prova de que eles haviam chegado à terra firme, nem de que haviam falhado. As buscas foram exaustivas. Helicópteros sobrevoaram a costa, equipes vasculharam praias e penhascos. Até operadores de barcos da Bahia foram instruídos a ficarem atentos a qualquer destroço ou objeto suspeito nas águas. Mas a partir desse ponto, tudo que o FBI tinha eram fragmentos de um plano e o silêncio absoluto. Era como se os três tivessem evaporado. E quanto mais pistas se encontravam, mais dúvidas surgiam. Será que haviam morrido nas águas geladas da Bahia, sendo levados pelas correntes sem deixar rastros? Ou será que, em um feito que parecia impossível, eles realmente haviam escapado e estavam vivos em algum lugar do mundo? Essa pergunta não apenas movimentou os investigadores por anos, como também deu início a uma das investigações mais longas da história do FBI. Mas antes disso, precisamos entender como exatamente eles conseguiram sair de dentro das celas, porque o que eles fizeram ali dentro é digno de um roteiro de cinema. Juntando as peças do plano. À medida que os dias se passavam, as pistas começavam a se conectar. O que antes parecia apenas uma fuga impossível, agora se revelava como um dos planos mais engenhosos da história penitenciária dos Estados Unidos. E o que permitiu que as autoridades compreendessem tudo isso foi justamente o quarto integrante do grupo, aquele que ficou para trás. Allen West, o preso que também fazia parte da operação, acabou sendo peça-chave para a reconstrução da história. Ele não conseguiu sair da cela a tempo e, após a fuga dos outros três, decidiu colaborar com as autoridades, revelando tudo o que sabia. E é aqui que a coisa começa a parecer roteiro de cinema. Segundo o próprio West, o plano havia começado em dezembro do ano anterior. Ou seja, foi algo planejado por ao menos 6 meses. Tudo começou quando um dos presos encontrou lâminas de serra velhas. A partir disso, a missão estava clara: escapar, mas com inteligência, paciência e precisão. Eles sabiam que a estrutura da prisão era quase impenetrável, então decidiram agir por dentro das próprias celas. Usando ferramentas improvisadas, como uma furadeira feita com o motor de um aspirador de pó quebrado, os prisioneiros começaram a perfurar as tampas de ventilação no fundo de cada cela. Mas não foi algo simples. Eles fizeram pequenos furos bem próximos uns dos outros, de forma quase artesanal, até que fosse possível remover blocos inteiros da parede. E o mais incrível, durante o dia, escondiam esses buracos com papelão, mochilas ou malas de pano, para não levantar suspeitas. E o que havia atrás dessas paredes? Um corredor de utilidades, pouco vigiado, quase esquecido, um ponto fraco no coração da prisão mais segura do país. Eles usaram esse corredor para subir até o telhado do bloco de celas, onde criaram uma espécie de oficina secreta. Lá, trabalhando em silêncio durante as madrugadas e revezando turnos para vigiar os guardas, deram início à construção de algo que beira o inacreditável. Um bote inflável feito com mais de 50 capas de chuva que eles roubaram ou conseguiram ao longo dos meses. As capas foram costuradas e vedadas usando o vapor quente dos canos da prisão, como se fosse um processo de vulcanização. Eles criaram também coletes salva-vidas artesanais, costurando e selando cada peça com uma precisão assustadora. Os remos foram esculpidos em madeira de forma primitiva, mas funcional. E, para inflar o bote, transformaram um antigo instrumento musical em uma bomba de ar improvisada. Mas isso não é tudo. Enquanto os materiais ainda tomavam forma, eles sabiam que precisavam de uma rota de fuga dentro da prisão. O teto do edifício tinha cerca de 9 metros de altura, e para alcançá-lo, eles utilizaram uma rede de canos como escada. Com movimentos cuidadosos e sem fazer barulho, subiram até o topo do poço de ventilação. E lá estava a última barreira, um ventilador industrial de metal, preso firmemente, mas eles já haviam pensado nisso também. Eles desparafusaram o ventilador com antecedência, mas o mantiveram no lugar usando um parafuso falso moldado com sabão. Isso mesmo, sabão! A peça era tão bem feita que enganava qualquer guarda que passasse por ali. E no topo, havia liberdade. Na noite de fuga, eles subiram pela estrutura, atravessaram o ventilador e desapareceram. Enquanto todos dormiam e os guardas eram enganados por bonecos feitos de gesso e cabelo humano, o trio cruzava o escuro corredor de utilidades com coletes artesanais nas costas e um bote dobrado nas mãos. É impossível não se impressionar com o nível de detalhe, engenhosidade e organização por trás dessa fuga. Não foi impossível, não foi sorte, foi um plano arquitetado com frieza e inteligência, utilizando tudo o que tinham e principalmente o que ninguém imaginava que pudesse ser usado. E a pergunta que até hoje permanece sem resposta: eles conseguiram chegar ao outro lado? A fuga
Na noite de 11 de junho de 1962, a tensão estava no ar. Depois de meses de planejamento, riscos e trabalho meticuloso em segredo, Frank Morris, John Angley e Clarence Angley estavam prontos para dar o passo final. A hora da fuga havia chegado. Eles sabiam que aquela era a única chance. Se algo desse errado, não haveria segunda tentativa. Tudo estava no lugar: os buracos nas celas, o bote de capas de chuva, os coletes salva-vidas improvisados, os remos esculpidos à mão. Por volta das 9h30 da noite, os 3 homens posicionaram cuidadosamente as cabeças de boneco em suas camas, arrumando os lençóis para parecer que estavam dormindo. Essas réplicas eram feitas com gesso, tinta cor de pele e até cabelos humanos, retirados do salão da própria prisão. E por incrível que pareça, enganaram completamente os guardas. Então, um a um, os 3 abriram as passagens secretas nas paredes de suas celas e entraram no corredor de utilidades. Aquele que por tanto tempo serviu como atalho silencioso para a oficina improvisada no topo da prisão. Mas nem todos conseguiram seguir em frente. Allen West, o quarto integrante do plano, não conseguiu remover completamente a grade do duto de ventilação da cela a tempo. Ele ficou para trás, tentou forçar a grade, tentou sair, mas já era tarde demais. O tempo estava correndo e os 3 não podiam esperar. Eles tinham um mar inteiro para atravessar e a noite não duraria para sempre. Morris e os irmãos Angley seguiram adiante, carregando os coletes salva-vidas, os remos e o bote dobrado feito de capas de chuva. Eles escalaram silenciosamente o telhado do bloco de celas, atravessaram o topo da prisão e desceram por uma chaminé que conectava a padaria, uma rota pouco vigiada e que terminava nos fundos da unidade. De lá, eles pularam a cerca da prisão, cuidadosamente para não acionar os alarmes ou chamar a atenção. Com os olhos atentos, eles se esgueiraram pela escuridão até a costa nordeste da ilha de Alcatraz, o ponto mais próximo da direção do continente. Ali, eles encontraram um ponto isolado, fora da vista direta das torres de guarda, e começaram a montar o bote inflável. Era um momento crítico, mesmo com o plano dando certo até então, eles estavam à beira do passo mais perigoso. Enfrentar a Baía de São Francisco, com águas geladas, correntes traiçoeiras e um percurso de cerca de 2,4 quilômetros até a terra firme. Eles inflaram o bote com a bomba improvisada, montaram tudo às pressas e lançaram a jangada no mar. E foi nesse momento que o trio desapareceu da história oficial. A madrugada passou, o dia nasceu e, como já dissemos, quando os guardas foram verificar as celas pela manhã, tudo que viram foram os bonecos deitados nas camas. A primeira reação foi de choque, a segunda de pânico. Alcatraz havia sido violada! Uma prisão construída para ser impossível de escapar agora se tornava palco de um dos maiores mistérios da história criminal americana. E a grande pergunta permanecia no ar: eles conseguiram mesmo chegar até o continente? Ou morreram tentando? O mistério continua. Mas e depois? O que aconteceu com Frank Morris e os irmãos Angley após deixarem Alcatraz naquela noite fria e silenciosa de junho de 1962? Bom, é exatamente aqui que o mistério se intensifica. Até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu com os 3 fugitivos, e isso, claro, só alimentou ainda mais as teorias e as dúvidas. De acordo com o plano reconstruído pelas autoridades, eles pretendiam remar até a ilha de Angel e de lá atravessar o Estreito de Rincon até o condado de Marin, no norte da Califórnia. Uma travessia ousada, perigosa e extremamente arriscada, principalmente se levarmos em conta as condições naturais da Baía de São Francisco. As águas são gélidas, com temperaturas médias entre 10 e 15 graus Celsius. Isso significa que sem uma proteção adequada, qualquer pessoa pode sofrer hipotermia em questão de minutos. Além disso, as correntes marítimas são fortíssimas. Mesmo nadadores experientes podem ser arrastados com facilidade se não souberem exatamente o que estão fazendo. E detalhe: estamos falando de 3 presidiários exaustos, em fuga, tentando remar em uma jangada improvisada, à noite em uma das áreas mais traiçoeiras do litoral americano. Apesar de tudo isso, há quem acredite que eles conseguiram. E por quê? Porque por mais que o FBI tenha investigado o caso durante 17 anos, nenhuma prova concreta da morte deles foi encontrada. Nenhum corpo, nenhum vestígio claro. A única coisa que se sabe com certeza é que eles desapareceram. O FBI, inclusive, apresentou na época 4 principais razões que sustentavam a ideia de que a fuga não teve sucesso. Primeiro, a travessia da Baía. Embora alguns jovens tenham conseguido nadar de Alcatraz até a ilha de Angel em situações controladas, é consenso entre especialistas que as chances de Frank e os
dos irmãos Zengli terem feito isso com sucesso e aquela hora da noite naquele cenário eram baixíssimas. Segundo, o plano pós-fuga. Segundo Ellen West, o plano dos fugitivos era, depois de chegar à costa, roubar roupas e um carro para seguir viagem sem levantar suspeitas. Mas nenhuma denúncia de roubo de carro foi registrada na região dias seguintes à fuga, e isso é estranho, muito estranho. Terceiro, os laços familiares. Nenhuma evidência comprovou que as famílias de Morris ou dos irmãos Zengli tivessem ajudado os fugitivos de alguma forma. E mais, as condições financeiras da maioria dos parentes não eram favoráveis a esse tipo de apoio logístico. E por fim, quarto, o tempo. Durante quase 2 décadas de investigação, o FBI não encontrou nenhuma pista sólida em nenhum lugar do mundo que sugerisse que os 3 estivessem vivos. Mesmo assim, em 1979, o caso foi oficialmente encerrado pelo FBI e transferido para o Serviço de Delegados dos Estados Unidos, que até hoje tecnicamente ainda o mantém em aberto. Afinal, nunca foi comprovado que eles morreram, e sem corpos, sem provas e com tantas perguntas sem resposta, o mistério só se intensificou. E é isso, até hoje a história da fuga de Alcatraz continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história dos Estados Unidos. Um plano meticulosamente arquitetado, uma execução ousada, uma noite silenciosa e um sumiço que virou lenda. Frank Morris, John Engli e Clarice Engli não só desafiaram os limites físicos da prisão mais segura do mundo na época, como também desafiaram a própria lógica. Afinal, como é que ninguém nunca conseguiu comprovar o que realmente aconteceu naquela noite? Teriam eles morrido afogados, à deriva, vencidos pelas águas geladas e implacáveis da Bahia? Ou estariam eles vivos até hoje, em algum lugar do mundo, vivendo sob novas identidades, escondidos à vista de todos? O fato é que, com ou sem respostas definitivas, o que aconteceu em Alcatraz naquela noite de 1962 permanece como um lembrete. Nem mesmo as paredes mais altas, os guardas mais preparados ou as celas mais seguras do mundo são capazes de conter uma mente determinada e um plano bem executado. Mas e aí, galera, eu quero saber muito a opinião de vocês. O que vocês acham que realmente aconteceu naquela noite? Eles realmente fugiram? A fuga foi perfeita ou tudo não passa de uma fuga desesperada, fadada ao fracasso? Fica super à vontade nos comentários que eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês. E não esquece, gente, de também deixar o like, de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, com a família, enfim, com todo mundo. Tem muita coisa legal chegando aí para vocês, eu garanto isso, fechou? Tamo junto demais, fiquem com Deus, até mais e fui!